Então, uma vez que o S21 está fixado pelo design do dispositivo eletrônico, do transistor em questão, você não vai poder mexer nisso daí, né? Uma vez que você escolheu o componente, o S21 está fixado. Uma possibilidade para maximizar o ganho é projetar o gama S e o gama L, a impedância de fonte da carga, ou de novo, como eu falei, né? da saída da rede de casamento da fonte e da entrada da rede de casamento da carga, tá? De forma a obter um máximo ganho. A gente viu que isso tem a ver com a condição de casamento conjugado anteriormente. Então, há que se atentar para o fato de que muitas vezes é necessário um compromisso entre ganho e largura de banda. Então, isso aqui sempre tem que ser levado em conta, tá? Muitas vezes o máximo ganho, né, ao redor de uma determinada frequência, vai implicar banda estreita de operação. Então, você pode escolher um máximo ganho que você pode aí, que vai estar limitado pelo S21 do dispositivo também, né? O máximo que você vai conseguir obter, mas ele vai te dar uma banda bem pequenininha. Então isso pode não ser o que você deseja. Aí nesse caso você tem que projetar ele para ter um valor específico de ganho, só que com uma banda um pouco maior. Então você sempre vai ter um compromisso aí entre ganho e largura de banda e tem que levar isso em conta. Tudo bem? Mas dito isso, você pode querer projetar o dispositivo para ter ganho máximo, tá? Então, a máxima transferência de potência entre a rede de entrada e o transistor ocorre quando γin igual ao conjugado do γs, né, ou Zin ao conjugado do Zs. Tá? Então, quando esse cara aqui é o conjugado desse, ou a impedância de entrada é o conjugado da impedância na saída da rede de casamento da fonte, nesse caso, ou se não tiver uma rede de casamento, né, a impedância da própria fonte, o Zin foi o conjugado do próprio Zs, se não tiver esse cara, você vai ter máxima transferência de potência da fonte para a entrada aqui do seu amplificador do transistor. Tá? Então essa condição aqui. Então, uma vez que o S21 está fixado pelo design do dispositivo eletrônico, do transistor em questão, você não vai poder mexer nisso daí, né? Uma vez que você escolheu o componente, o S21 está fixado. Uma possibilidade para maximizar o ganho é projetar o gama S e o gama L, a impedância de fonte da carga, ou de novo, como eu falei, né, da saída da rede de casamento da fonte e da entrada da rede de casamento da carga, tá? De forma a obter um máximo ganho. A gente viu que isso tem a ver com a condição de casamento conjugado anteriormente. Então, há que se atentar para o fato de que muitas vezes é necessário um compromisso entre ganho e largura de banda. Então, isso aqui sempre tem que ser levado em conta, tá? Muitas vezes o máximo ganho, né, ao redor de uma determinada frequência, vai implicar banda estreita de operação. Então você pode escolher um máximo ganho que você pode aí, que vai estar limitado pelo S21 do dispositivo também, né? O máximo que você vai conseguir obter, mas ele vai te dar uma banda bem pequenininha. Então isso pode não ser o que você deseja. Aí nesse caso você tem que projetar ele para ter um valor específico de ganho, só que com uma banda um pouco maior. Então você sempre vai ter um compromisso aí entre ganho e largura de banda e tem que levar isso em conta, tudo bem? Mas, dito isso, você pode querer projetar o dispositivo para ter ganho máximo, tá? Então, a máxima transferência de potência entre a rede de entrada e o transistor ocorre quando γin igual ao conjugado do γs, né, ou Zin ao conjugado do Zs, tá? Então, quando esse cara aqui é o conjugado desse, ou a impedância de entrada é o conjugado da impedância na saída da rede de casamento da fonte, nesse caso, ou se não tiver uma rede de casamento, né, a impedância da própria fonte, né, o Zin foi o conjugado do próprio Zs, se não tiver esse cara, você vai ter máxima transferência de potência da fonte para a entrada aqui do seu amplificador do transistor. Tá? Então, essa condição aqui. Então, pessoal, além disso, a máxima transferência de potência entre a saída do transistor e a rede de casamento de saída também vai acontecer sob a condição de casamento conjugado. Tá? Então, a impedância de saída, né, da porta 2 do transistor tem que ser igual ao complexo conjugado da impedância da carga, né, ou, alternativamente, como a gente falou, da impedância de entrada da rede de casamento na saída. Isso é equivalente a você ter, né, o gama out igual ao complexo conjugado do gama L. Então, sob essas condições aqui, tudo bem, você vai ter máximo ganho e máxima transferência de potência, por isso que nós estamos interessados nela. Né? A primeira, a gente está designando aqui o número 1, essa condição, casamento conjugado na entrada, a segunda, o número 2. Tá? O ganho de potência transferível, a gente viu que era dado por isso aqui. Ele é o produto do ganho da rede de casamento na entrada, pelo ganho do próprio dispositivo, pelo ganho da rede de casamento na saída, GS vezes G0 vezes GL. Então, na condição de casamento conjugado,
você vai ter isso daqui, gama out igual ao complexo conjugado de gama L, aqui aparece o gama L, tudo bem, né? E além disso, gama in é o complexo conjugado do gama S. Se você substituir isso daqui aqui, né? Gama in igual ao gama S conjugado, produto de gama S com gama S conjugado dá o módulo de gama S, e daí você vai ter 1 menos o módulo de gama S, né? Módulo ao quadrado de tudo isso. Então, uma vez isso aí corta com o numerador, e daí, nesse caso, a expressão simplifica para isso daqui, né? Uma vez esse termo entre parênteses aqui vai cortar com o denominador, tá? Então, vai sobrar só um 1 aqui em cima, e no denominador 1 menos o módulo ao quadrado de gama S, como a gente acabou de falar. Então, essa expressão para o ganho de potência transferível nessa condição de máxima transferência de potência. Então, das condições 1 e 2, tá, de casamento conjugado na entrada e na saída, a gente pode escrevê-las explicitamente, né? O complexo conjugado do gama S é igual ao gama in, que está escrito aqui, né, a expressão para o gama in que nós já havíamos derivado, né? Gama in igual a S1 mais S12 vezes S21 vezes gama L sobre 1 menos S22 vezes gama L. E você tem algo similar na saída. Tá? O complexo conjugado do gama L vai ser o gama out, que é isso daqui, né? S22 mais S12 vezes S21 vezes gama S sobre 1 menos S1 vezes gama S. Então vamos manipular isso aqui, tá? Tomando o conjugado da primeira e reescrevendo a segunda. Então vamos ver como é que fica a primeira, né? O conjugado da primeira, você vai ter, né, o conjugado do conjugado de gama S vai dar o próprio gama S. Conjugado de S1 aparece aqui, conjugado de S12 vezes S21 é o conjugado de cada um deles. E aqui você pode tomar o conjugado do gama L, mas o que foi feito aqui é dividir em cima e embaixo, né, por gama L. Então, dividindo o numerador por gama L, conjugado de gama L, esse cara vai cortar, né, imaginando que você já tomou o conjugado dele com o conjugado dele mesmo, e dividindo o denominador pelo conjugado de gama L, você vai ter, primeiro termo, 1 sobre o conjugado de gama L, menos, né, aqui você também tomou o conjugado, S22 conjugado, vezes o conjugado de gama L sobre o conjugado de gama L, corta, e você tem o conjugado do S22 aqui, claro? Então, essa é a primeira, né, só foi tomado o conjugado e dividido em cima e embaixo por conjugado de gama L. E, reescrevendo a segunda, tá, conjugado de gama L, e depois a gente vai aproveitar para substituir aqui, né? Ele é igual esse termo aqui, que você pode fazer o seguinte. Esse termo daqui, ele vai ser igual S22, multiplicando em cima e embaixo pelo denominador desse segundo termo aqui, você vai ter, né, 1 menos S11 vezes gama S, tá? E ele, agora multiplicando aqui em cima, você vai ter 1 menos S11 vezes gama S, tá? Mais S12 vezes S21 vezes gama S. E aí você pode simplificar ainda mais, né? Então isso aqui vai ser igual S22 menos gama S vezes S11 vezes S22, tá? O S1 veio daqui, o S22 veio daqui. A gente botou um sinal de menos aqui e aqui você tem um sinal de mais. Então tem que ter um menos aqui, porque menos com menos dá mais. S12 vezes S21. Tá? Dividido pelo denominador que já estava lá. 1 menos S11 vezes gama S. Perfeito? Só que isso aqui é o delta, tá? O determinante da matriz de espalhamento. Então você vai ter S22, tá? Menos delta vezes gama S, tudo bem? O delta apareceu aqui, né? Substituindo todo esse termo sobre 1 menos S1 vezes gama S. Então, como eu falei, inserindo o conjugado de gama L da última expressão na expressão anterior, ou seja, você pegar esse cara aqui, que é dado por isso, e substituir aqui, tá? E depois manipular um pouquinho de manipulação algébrica na expressão de cima, você vai obter essa expressão aqui, tá? Então você tem aqui, né, um termo que só depende dos parâmetros S, né, o delta também é o determinante da matriz de espalhamento. Então, uma vez que você tem um dispositivo com seus parâmetros S, isso aqui é uma constante fixada, é uma constante vezes gama S ao quadrado, mais outra constante que também só depende dos parâmetros S do dispositivo vezes o gama S, né, o termo linear,
mais uma terceira constante. Então, uma equação quadrática aqui para γs, né? Um termo vezes γs ao quadrado, outra vezes γs e outra constante igual a zero, tá? Essa última equação quadrática para γs, né, vai ter uma solução que a gente obtém pela forma de Bhaskara, né? Se a gente perceber que B1, que está definido aqui, é o negativo desse termo aqui, né? Você vai ter aqui, né, B1 mais ou menos a raiz quadrada de B1 ao quadrado, menos 4, o AC, né, que você teria, vai ser esse, note que o A aqui é o conjugado do C, né, S1 menos delta conjugado de S22 aparece aqui dentro do parênteses aqui, e você tem o conjugado dele aqui. Então por isso que aparece o módulo ao quadrado aqui, só que esse termo aqui, né, módulo de C1 ao quadrado seria o AC, né, 4AC, tá, dividido por 4C1, tá, o C1 é o termo dentro do parênteses aqui sem o conjugado. Então, a solução, né, pela fórmula de Bhaskara, porque é uma equação quadrática aqui, onde, tá, por inspeção você vê aqui, então, né, como eu falei, o B1 é o negativo desse termo aqui, então menos módulo ao quadrado de delta, né, mais módulo ao quadrado de S1, menos módulo ao quadrado de S22, mais 1. Tá, é o negativo desse termo entre parênteses. E o C1 é esse termo aqui, então S1 menos delta S22 conjugado. Então se você calcular o γs, né, calcular o B1 e o C1, que são só funções dos parâmetros S, substituir aqui e calcular o γs, esse γs aqui vai ser o γs que vai permitir casamento conjugado na fonte, né? Então, máxima transferência de potência. Você vai ter algo similar para o γl na outra ponta, então você pode fazer, né, outro conjunto de manipulações com essas expressões aqui, que seria o que? Isolar o γs aqui nessa expressão e substituir aqui embaixo. A gente isolou o γl aqui e substituiu aqui, fazer o contrário aqui, né, você vai ter uma expressão agora para o γl, que também vai ser uma expressão quadrática e cuja solução também vai ter essa forma aqui, que é semelhante, mas note que é para o γl. O γl é B2, agora uma outra constante, né? Note que aqui no caso o γs era B1 e C1, aqui vai ser B2 e C2, então B2 mais ou menos raiz quadrada de B2 quadrado menos 4 módulo ao quadrado de C2 sobre 4C2, tá? O B2 e o C2 estão definidos aqui, menos módulo ao quadrado de delta, B2, né? Menos módulo ao quadrado de S1 mais módulo ao quadrado de S22 mais 1, é o B2, e o C2 é S22 menos delta vezes conjugado de S1. Tudo bem? Calculando o B2 e o C2 substituindo aqui, você tem o γl de novo, né? Que vai te dar o casamento conjugado e, por consequência, a máxima transferência de potência. Se você tiver esse γs e esse γl que você calcula dessa forma aqui, ambos levam a um ganho de potência transferível máximo. Redes de casamento apropriadas devem ser projetadas para corresponder aos valores desse coeficiente de reflexão. O que significa isso, né? Você pode projetar essa rede de casamento e essa rede de casamento aqui para transformar essa impedância na saída, que normalmente vai ser a impedância de uma linha de transmissão, que é 50 ohms, né, possivelmente. Lógico que isso pode, em alguma situação específica, variar, mas normalmente é esse o caso. E a impedância da fonte é a mesma coisa, transformar esses valores no γl, nessa ponta aqui, né, para ser enxergado entre esses dois terminais aqui, o coeficiente de reflexão e o ZL correspondente, né, dado pela expressão que a gente acabou de ver, e nessa ponta aqui o γs também dado por essa expressão, porque esses valores vão garantir casamento conjugado aqui, e aí, se esse γs e esse γl forem usados nessas pontas, você vai ter máxima transferência de potência. Note que esses valores vão cair em algum lugar na carta de Smith, vão corresponder a um ZL e um ZS. E como a gente tratou quando a gente estava falando de análise de estabilidade, você tem que estar na região estável se você quer que esse dispositivo não oscile. Então, se você pode querer duas coisas aqui, tá? Se o seu critério for máxima transferência de potência, você pode simplesmente calcular. Então, são duas expressões analíticas aí para o γs e para o γl que vão te dar máxima transferência de potência. Mas outra coisa é a análise de estabilidade. Você tem que garantir que esses valores de ZL e ZS, quando você for lá na carta, vamos supor que seja esse exemplo aqui, né, eles teriam que estar nessa região aqui e não dentro da região azul, né, ou roxa, né, para entrada e para saída, respectivamente. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo para calcular o γs e γl para máxima transferência de potência e também conferir a estabilidade, tá? Então, o exemplo é o seguinte: projete
E aí ele foi adaptado porque inicialmente ele pedia para projetar as redes de casamento em si, né, do tipo seção L e tal, mas eu alterei ligeiramente esse enunciado para ser o seguinte: projete os valores de γ S e γ L das redes de casamento. Então a gente vai parar, né, na obtenção do γ S e do γ L e não projetar as redes em si, das redes de casamento de um amplificador para ganho máximo em 4 GHz com um Z0 de referência de 50 ohms, tá? O transistor MESFET de arsenito de galho com os seguintes parâmetros de espalhamento. Em função da frequência aqui, você tem na forma polar, né, S1, S12, S21 e S22, e para 3, 4 e 5 GHz. A gente está particularmente interessado, porque o enunciado pede isso, na frequência de 4 GHz. Então você tem aqui, né, S1 0,72 com fase de menos 116 graus, S12 0,03 com fase de 57 graus, o S21 2,6 com fase de 76 graus e o S22 0,73 com fase de menos 54 graus, tá? Então, além de projetar o γ S e o γ L, determine a estabilidade do transistor usando ambos os testes vistos em aula. Tudo bem? Então, vamos lá. Os valores do K e delta, a gente já viu as expressões para o K e para o delta, eles são mostrados na tabela, tá? Então, a gente tem que ter o K maior que 1 e o módulo do delta menor do que 1. Então, o módulo do delta satisfaz isso para todas as frequências, mais o K, né, para 3 GHz não satisfaz isso. Acima de 4 GHz, ou seja, as frequências que a gente está observando aqui é só 4 e 5, para 4 e 5 GB você tem estabilidade incondicional, porque, né, para 4 e 5 GHz você tem tanto o K maior do que 1 quanto o módulo do delta menor do que 1. Então, estabilidade incondicional significa que para essas frequências todos os valores de impedância de entrada e saída vão fornecer estabilidade. Então, aí a ideia, como nesse caso aí, você tem estabilidade incondicional, você nem precisa se preocupar com círculos de estabilidade. Tá, lógico, é o que eu falei. Se não fosse esse o caso, tá? Ou se você fizesse o teste MI e também não correspondesse, né? Você teria que desenhar o círculo de estabilidade, definir qual que é a região estável, né, para a impedância da carga e da fonte, tá? E garantir que esse γ S e esse γ L caíssem nas regiões estáveis aqui respectivas, tá, da carta de Smith, tá? Então é só essa diferença. Como é incondicionalmente estável, nós podemos prosseguir e calcular, né, os valores de C1, C2, B1 e B2 para 4 GHz. É só substituir aqui, tá, o S1, o S22, o S12 e o S21, né, no delta aqui e no restante da expressão, tá? Então você vai ter o B1 igual a 0,7478, o B2 igual a 0,7768, o C1 na forma retangular, tá? Menos 0,204, menos 0,309 I ou J, e o C2, que é S22 menos delta vezes conjugado de S1, né? Vai dar menos 0,187, menos 0,337 I, tá? Então os coeficientes de reflexão na entrada e na saída são obtidos utilizando, né, na entrada o B1 e o C1, tá? Então substituir direto nessa expressão aqui, que vai te dar 0,872 com uma fase de 123 graus. E o γL para o γS, né? E o γL vai ser isso daqui, né, B2 mais ou menos raiz quadrada de B2 ao quadrado menos 4 módulo de C2 ao quadrado sobre 4C2, tá? Vai dar um γL de 0,876 com fase de 61 graus. Tudo bem? Então, é basicamente isso, né? Esses valores de γS e γL aqui vão te fornecer ganho máximo, tá? E como o dispositivo é incondicionalmente estável, você não precisa se preocupar se esses valores aqui estão na região estável ou não estável, né, ou instável, porque toda a carta vai corresponder a estabilidade. E além disso, com esse γS e com esse γL, a gente pode calcular os ganhos, né? Então, o ganho da rede de entrada, o transistor da rede de saída estão mostrados aqui, tá? O ganho da rede de entrada é a função do γS, é só substituir aqui e você vai obter, né, que vai ser o máximo ganho da rede de entrada, porque justamente a condição que a gente definiu, vai ser 4,17, você tomar 10 log disso, 6,2 dB, né? O ganho, né, do transistor em si, o módulo do S21 ao quadrado vai dar 6,76, tá? E em dB, 8,3 dB. E o ganho da rede de casamento de saída vai ser isso daqui, que é a função do γL e do S22, 1,67, de novo vai ser o valor máximo que você vai conseguir, 2,22 dB. O ganho de potência transferível máximo em dB, né, você pode somar
os 3 ganhos em dB, tá? Ele vai ser o produto de GS vezes G0 vezes GL, mas se você quer em dB, você soma 6,2 com 8,3, 2,22 dB, e o que vai te dar 16,7 dB. Então é isso, pessoal. A gente termina com esse assunto aqui, o assunto de amplificadores, tá? Eu mencionei aí que você também a gente viu, né, até o ponto em que você pode projetar um amplificador para ganho máximo, tá? Você também pode dar uma olhada no livro aí e ver que também é possível projetar para um ganho específico, e também você pode projetar o amplificador, né, não tendo tanto o ganho como critério principal, mas o ruído, tá? Então, nesse caso aí, você vai plotar na carta círculos correspondentes às figuras de ruído e vai tentar minimizar essa figura de ruído, tá? Especialmente para projetar amplificadores de baixo ruído, né, LNA. Tá? Então, normalmente aí você quer ter, por exemplo, né, num receptor, na entrada de um receptor, um amplificador com ruído baixíssimo, porque o primeiro amplificador que aparece ali numa cadeia de amplificadores tal, é o que vai determinar basicamente a figura de ruído. Então, no receptor, normalmente você quer o primeiro amplificador, né, que ele seja um amplificador de baixo ruído, né, o Low Noise Amplifier, LNA, tá? E daí você tem que usar esses critérios de ruído. Eu estou mencionando que o livro aborda isso, são 1 ou 2 páginas, tá? O assunto é relativamente tranquilo, e você pode dar uma olhada, da mesma forma que a gente viu aqui, né, como projetar o dispositivo para ter máxima transferência de potência, você pode projetá-lo para ter uma figura de ruído adequada para a sua aplicação. Tudo bem? Daí você vai plotar círculos aí correspondente a figuras de ruído, vão ser definidos de forma similar ao que a gente definiu e tal. Importante mencionar que isso acontece, né? Você também tem amplificadores de potência, tá? A gente não está abordando aí, mas também tem alguns detalhes, né? De novo, o livro cobre isso aí em poucas páginas. Isso pode ser, se for o caso aí de se utilizar isso mais para frente, na carreira, etc. e tal, é bom saber que essas coisas existem, tá? Mas a gente está abordando aqui o básico, né? E as ferramentas, de tal forma que se você precisar utilizar essas coisas, né, esses conceitos aí, né, então projetar um amplificador para ter baixo ruído e tal, você consegue com que a gente tem de ferramentas aqui, carta de Smith, conhecimento de parâmetros de rede, parâmetro de espalhamento, tranquilamente fazer esses tipos de projeto. Então com isso a gente finaliza o assunto de amplificadores, ok? E até a próxima aula, obrigado pela atenção.